Existe um tipo de homem que não precisa levantar a voz para ser ouvido. Ele não implora atenção, não se justifica o tempo todo e não se perde tentando provar seu valor. Ele entendeu que no silêncio há mais poder do que em 1000 argumentos, mas poucos chegam nesse nível de domínio. E é por isso que tantos perdem o respeito, o interesse dela e, pior, a própria direção na vida. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que, por mais que se esforce, parece que tudo desmorona? Fala demais, explica demais, cede demais. E o resultado é o mesmo. Ela se afasta, você se esgota e a dúvida te corrói. Onde foi que eu errei? A verdade é simples. Você falou quando devia ter ficado em silêncio. O homem que domina o silêncio, domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo, conquista o que quiser. O estoicismo ensina que o controle das emoções é a maior de todas as vitórias. Pense em Maximus, de Gladiador, ou em Thomas Shelby, de Peaky Blinders, homens que dizem mais com o olhar do que com 1000 palavras. Esse é o tipo de presença que desperta respeito, curiosidade e desejo, porque o silêncio do sábio não é vazio. Ele é cheio de propósito, autocontrole e força emocional. Neste vídeo, você vai entender como usar o silêncio como ferramenta de sabedoria, conquista e liderança. Não para manipular, mas para inspirar. Para ser o tipo de homem que ela observa e pensa, ele não precisa provar nada, ele já é. Cada silêncio que você aprender aqui vai te aproximar da sua melhor versão e te afastar da necessidade de ser aceito. Então, já se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha este vídeo com quem precisa ouvir isso. E me diz nos comentários: confiança verdadeira, homem de propósito ou eu lidero minha vida. Qual dessas frases representa você hoje? O silêncio é uma das armas mais subestimadas de um homem sábio. Em um mundo onde todos querem ser ouvidos, o homem que sabe quando calar se destaca naturalmente. O silêncio revela autocontrole, sabedoria e força emocional. 3 virtudes que nenhuma técnica de sedução consegue fingir. Quando você não reage de imediato, transmite que está no comando das suas emoções, e não o contrário. Esse tipo de presença causa impacto, porque as pessoas percebem que estão diante de alguém que se basta. O homem estoico entende que o silêncio não é ausência de palavras, mas presença de consciência. Enquanto a maioria reage impulsivamente, ele observa, processa e escolhe a melhor resposta. Ou simplesmente decide que nenhuma resposta é necessária. É nesse intervalo entre o impulso e a ação que mora o poder. Imagine uma conversa com uma mulher em que ela tenta testar seus limites com ironias sutis. O tolo tenta se justificar. O sábio apenas sorri. E nesse sorriso silencioso, ele vence. O silêncio também tem uma energia magnética. Quando você não entrega tudo de si de imediato, cria mistério. Ela começa a se perguntar: o que ele está pensando? Por que ele não se apressa? E é aí que o interesse cresce. O homem que domina o silêncio é o homem que não teme o vazio entre as palavras. Ele entende que a atração nasce do espaço, não do excesso. Esse espaço é o terreno fértil onde o desejo e o respeito florescem. Mas atenção, o silêncio verdadeiro não é o silêncio do medo ou da timidez. É o silêncio da certeza, um silêncio firme que vem de dentro, como o de quem não precisa ser aprovado. O homem que fala pouco, mas age com propósito, inspira mais confiança do que o que fala muito e faz pouco. Quando você pratica o silêncio consciente, suas atitudes começam a carregar peso, e cada palavra que decide pronunciar vale por 10. Na filosofia estoica, Marco Aurélio dizia: a calma é invencível. O homem calmo é como uma montanha diante da tempestade, firme, inabalável, intocável. Esse é o tipo de homem que as pessoas, e especialmente as mulheres, sentem que podem confiar.
porque o silêncio é a prova de que ele domina o próprio caos. E quem domina o caos interno, domina qualquer situação externa. Portanto, antes de tentar conquistar alguém, conquiste a si mesmo através do silêncio. Cada vez que você resistir à vontade de se explicar, reclamar ou se defender, estará lapidando sua presença. O silêncio, nesse sentido, é o treino mais puro de sabedoria e domínio próprio. E quando você aprender a usá-lo, vai perceber: o mundo inteiro começa a te ouvir, mesmo quando você não diz uma palavra. A provocação é o teste supremo do autocontrole. Quando alguém tenta te desestabilizar, não é apenas um desafio de palavras, é uma guerra psicológica. E nessa guerra, o homem que fala primeiro perde. O silêncio, nesse caso, é como uma espada invisível. Corta o ego do outro sem que você precise se mover. Quando uma mulher provoca ou testa seus limites, o homem comum tenta se defender. O sábio, porém, entende que não precisa provar nada. O silêncio dele é uma muralha de força emocional. O estoico sabe que reagir é entregar poder. Cada resposta impulsiva é uma confissão de fraqueza. Quando você responde na hora, mostra que o outro controla o seu estado interno. Mas quando permanece calmo, observando, você mostra domínio. Pensa em personagens como James Bond ou John Wick. Eles nunca se apressam para reagir. Cada gesto, cada silêncio é calculado. E é justamente isso que desperta respeito. A mulher pode até tentar provocá-lo, mas no fundo quer testar se ele é um homem que se mantém firme sob pressão. O silêncio diante da provocação também serve como espelho. Ele devolve à outra pessoa o desconforto que ela tentou projetar em você. Quando ela percebe que suas palavras não te abalam, a provocação perde o sentido. A força do seu autocontrole começa a gerar curiosidade e, muitas vezes, admiração. Porque o que é raro é valioso, e hoje o homem que domina suas reações é uma raridade. Mas cuidado, não confunda silêncio com arrogância. O silêncio sábio vem acompanhado de serenidade, não de superioridade. É aquele olhar tranquilo que diz: eu te entendo, mas não vou entrar nesse jogo. Essa postura transmite uma mensagem poderosa. Você é dono de si, não um prisioneiro do ego. Quando a provocação vem e você responde com calma e presença, sua energia fala por você. E acredite, ela fala mais alto do que qualquer palavra. A provocação é o fogo que revela o tipo de aço que há em você. O homem fraco derrete, o homem sábio se fortalece. O silêncio é a sua forja. É nele que você lapida o domínio sobre o próprio ego. A cada vez que você se cala diante da provocação, está treinando sua mente para não depender da aprovação de ninguém. E isso é o que separa o homem comum do homem de propósito. No final, o verdadeiro poder não está em vencer uma discussão, mas em vencer a si mesmo. Quando o mundo tentar te provocar, lembra, o leão não responde ao latido dos cães. Ele apenas segue em frente, silencioso, majestoso, consciente de quem é. E é justamente essa calma inabalável que o torna irresistível, porque o silêncio, diante da provocação, é a forma mais pura de sabedoria e domínio. Poucos testes revelam mais sobre a maturidade de um homem do que o modo como ele reage à ingratidão. Fazer o bem e não ser reconhecido dói, principalmente quando vem de alguém em quem você apostou tempo, atenção e energia. Mas o homem sábio, guiado pelo estoicismo, entende que o valor do que faz não depende da resposta dos outros. O silêncio diante da ingratidão é a declaração mais poderosa de dignidade e força emocional que um homem pode dar. A maioria tenta cobrar reconhecimento. Olha tudo que eu fiz por você. Mas essa é a voz do ego ferido, e não da sabedoria. Quando você se cala, mostra que sua motivação não era ser aplaudido, mas ser coerente com seus princípios. E isso é o que diferencia o homem maduro do homem carente.
O silêncio te liberta da dependência emocional e mostra que seu valor não precisa ser lembrado. Ele é intrínseco. O ingrato pode até esquecer o que você fez, mas você nunca esquecerá o que aprendeu. O estoico vê a ingratidão como uma oportunidade de treinar o desapego. Marco Aurélio escreveu: espere a ingratidão, pois ela faz parte da natureza humana. Quando você entende isso, para de se surpreender e começa a se fortalecer. O silêncio se torna o seu escudo. Ele protege o seu coração da amargura e a sua mente do ressentimento. Enquanto os outros reclamam, você cresce em silêncio, sem precisar provar nada para ninguém. Esse tipo de postura também tem um efeito inesperado: respeito. As pessoas percebem que você não se abala facilmente, que não vive de drama nem de validação. Isso desperta algo raro: confiança. Mulheres sentem quando um homem tem essa calma serena. Ele não implora por atenção, não se vitimiza. Ele simplesmente segue o seu caminho, mantendo a postura e a paz. E essa serenidade é magnética, porque transmite uma mensagem silenciosa: eu sou suficiente. Mas há um detalhe essencial: o silêncio não significa frieza, significa escolha. Você decide não reagir, não porque não sente, mas porque entende que reagir seria desperdiçar energia. O silêncio é a resposta do homem que prefere manter a dignidade do que entrar em discussões que só diminuem seu valor. É o mesmo tipo de calma que vemos em personagens como Rocky Balboa ou o samurai em O Último Samurai. Homens que sofrem, mas não se perdem. Em um mundo onde todos querem provar que têm razão, o silêncio diante da ingratidão é o grito da consciência elevada. Ele diz: eu não preciso que você me veja para saber quem eu sou. E essa é a verdadeira liberdade emocional. Quando você aprende a ser grato mesmo sem receber gratidão, se torna imbatível. Porque o homem que não precisa de reconhecimento já alcançou o mais raro dos triunfos: a paz interior. Há momentos em que a melhor resposta é o silêncio, não por covardia, mas por sabedoria. O homem estoico entende que discutir com quem não quer entender é desperdiçar energia vital. Quando você tenta convencer alguém tomado pela ignorância, é como tentar explicar o pôr do sol a quem insiste em manter os olhos fechados. O sábio observa, respira e se cala, porque sabe que o silêncio preserva o que a raiva destrói: o autocontrole, a clareza e a força emocional. A ignorância provoca o ego. Ela te desafia a provar que está certo, a mostrar superioridade. Mas a vitória do ego é a derrota da paz. O homem que busca sabedoria entende que não precisa vencer toda discussão. Ele precisa vencer a si mesmo. Marco Aurélio dizia: o melhor modo de se vingar é não se igualar. Quando alguém te ofende, te julga ou te trata injustamente, o silêncio é o lembrete de que você não é escravo da aprovação dos tolos. O silêncio diante da injustiça não é omissão, é estratégia. Há batalhas que se vencem pela ação, outras pela paciência. Quando você reage com desespero, entrega poder. Quando reage com serenidade, mantém o controle. É como o samurai que observa o inimigo antes de sacar a espada. Ele entende que cada movimento deve nascer do equilíbrio. Essa calma confunde os ignorantes e intimida os injustos, porque eles esperam gritos e recebem silêncio, e nada desarma mais do que isso. Em relacionamentos, isso é ainda mais visível. Quantas vezes uma mulher provoca, manipula ou distorce algo só para testar seu equilíbrio? O homem comum se exalta. O homem sábio apenas observa. O silêncio dele é o espelho onde ela enxerga o próprio descontrole. E, paradoxalmente, é esse mesmo silêncio que desperta respeito. Porque o homem que não precisa provar razão é o homem que já a possui. Ele não foge do conflito, apenas o domina. O estoicismo ensina que a vida é cheia de injustiças, e o verdadeiro guerreiro não busca o mundo perfeito, mas o domínio interno.
Quando tudo parece errado e você mantém a calma, o universo conspira a seu favor. O silêncio, nesse sentido, é o seu escudo espiritual. Ele protege sua mente do caos e mantém sua energia focada no que realmente importa: evoluir. Reagir a cada provocação é como jogar pedras em todo cão que late. Você nunca chega ao seu destino. No fim, o silêncio diante da ignorância e da injustiça é a assinatura do homem sábio. Ele não se perde tentando convencer o mundo. Ele inspira o mundo pelo exemplo. E quando o tempo passa, a verdade sempre fala mais alto que qualquer discussão. Seu silêncio hoje será a prova da sua grandeza amanhã, porque quem domina o silêncio domina o respeito, e quem domina o respeito conquista o que nenhuma palavra conseguiria: a paz de ser quem realmente é. Poucos sabem lidar com a vitória sem se perder nela. Quando um homem vence, a tentação de exibir conquistas é grande. Mas o sábio, guiado pelo estoicismo, entende que o verdadeiro triunfo não precisa de plateia. O silêncio diante da vitória é o gesto mais nobre de autocontrole e sabedoria. Ele mostra que o homem não venceu apenas o desafio externo, mas também o inimigo interno, o ego. E é nesse domínio sobre si mesmo que nasce o respeito verdadeiro. O homem que se gaba da própria vitória revela carência, não força. É como aquele que grita para provar que tem voz. O estoico, ao contrário, permanece calmo. Ele sabe que a vitória é apenas mais um passo na jornada, não o destino final. O silêncio o mantém centrado, focado, pronto para o próximo desafio. Pensa em figuras como Bruce Wayne ou Miyamoto Musashi. Homens que, mesmo após grandes feitos, se recolhem em introspecção. O silêncio deles não é vazio, é plenitude. Quando você aprende a se calar após vencer, transmite algo raro: grandeza. As pessoas sentem que estão diante de alguém que não busca aprovação, mas propósito. Em relacionamentos, isso é magnético. Enquanto muitos tentam impressionar, falando demais sobre o que têm ou fizeram, o homem sábio deixa que o próprio comportamento fale por ele. E é justamente esse silêncio que desperta a admiração. Porque o que é discreto é misterioso, e o que é misterioso é irresistível. A vitória muda os fracos, mas revela os fortes. O silêncio é o filtro que separa o homem que busca status do homem que busca evolução. Quem precisa contar suas conquistas ainda é prisioneiro da comparação. Já o sábio, que permanece em silêncio, sabe que não precisa provar valor. O aplauso mais importante é o da própria consciência tranquila. E quando essa voz interior diz: "Você fez o certo, não há necessidade de mais nada", o estoicismo ensina: aquele que vence a si mesmo é mais poderoso do que aquele que conquista 1000 inimigos. É por isso que o silêncio após a vitória é o símbolo máximo da força emocional. Ele mostra que você é dono da sua euforia, do seu orgulho e da sua ambição. Você venceu, mas continua humilde, calmo, observador. E essa serenidade é o que faz com que as pessoas confiem em você, sigam você e muitas vezes se apaixonem por você. No fim, o silêncio diante da vitória é a celebração dos grandes. Ele não precisa ser ouvido para ser sentido. É aquele olhar tranquilo de quem sabe que o esforço valeu a pena, mas que o caminho continua. O homem que aprende a vencer em silêncio nunca perde, porque sua recompensa está no crescimento, não no reconhecimento. E quando você chegar nesse nível, vai perceber: o verdadeiro poder não é ser admirado, é estar em paz. No fim das contas, tudo o que falamos aqui se resume a uma única verdade: o homem que domina o silêncio, domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo, conquista o respeito, o amor e a liberdade que tantos buscam. O silêncio não é ausência de ação, é presença de consciência. É a prova de que você já entendeu que o controle emocional é a base de toda força. Em um mundo barulhento, ser silencioso é um ato de rebeldia e sabedoria.
Pense em quantas situações você poderia ter poupado energia apenas ficando em silêncio. Quantas vezes reagiu por impulso e se arrependeu depois. Agora, imagine o contrário. Você ser o homem que observa, espera, entende e age só quando é necessário. Esse é o homem que inspira confiança, o homem que lidera, o homem que atrai naturalmente, porque sua presença já comunica o que as palavras não precisam dizer. A filosofia estoica nos ensina que o silêncio é o solo fértil, onde crescem a disciplina, a paciência e o propósito. E é esse terreno que transforma o homem comum em um homem de valor. O silêncio não é fraqueza, é filtro. Ele separa o que vale a pena do que é perda de tempo. É no silêncio que você ouve a si mesmo e descobre o que realmente quer da vida. Então, a pergunta é: você vai continuar reagindo a tudo, tentando provar algo para todos, ou vai aprender a calar e deixar que sua postura fale por você? Vai continuar buscando aprovação ou vai se tornar o tipo de homem que impõe respeito só pelo olhar? Lembre-se, o mundo observa mais o que você controla do que o que você diz. Se esse conteúdo falou com você, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com um irmão que precisa ouvir isso hoje. E comenta aqui embaixo: confiança verdadeira, homem de propósito ou eu lidero minha vida? Quero ver até onde vai sua força interior.